Opa, tudo bom, né? Então vamos lá. Hoje, então a gente está na aula de alinhamento técnico 4, né? E nós vamos falar, né? Eu vou estar falando aí sobre a questão de sinais das entradas e saídas, né? Entradas e saídas ou I/O, input e output, né? Então é bom a gente sempre começar a trazer essas terminologias, que é o que eu vou fazer ao longo de toda a aula aí. Provavelmente essa vai ficar uma aula um pouco extensa, porque eu quero falar sobre a questão dos sinais digitais e dos sinais analógicos. Eu não vou falar ainda das tratativas, ou seja, como que nós vamos pegar e realmente utilizar. Isso aí vai ser uma nova aula, beleza? Aqui então eu vou trazer de fato o que são esses dois tipos de entradas. Bom, então é importante a gente entender o seguinte. Aqui, ó, o CLP nosso, ele é esse conjunto, né? Então, toda essa carenagem em si dele aqui é o que a gente chama de CPU, né? Que é o controle lógico programável nosso aqui dentro. Ele, então, é composto do bloco de entradas, do bloco de saídas. Não podemos tomar como verdade que em cima é as entradas e embaixo são as saídas. Por quê? Tem PLC que é o contrário. A própria Siemens mesmo tem um E7200, que é um PLC antigo. Ela é ao contrário, as saídas que são em cima e as entradas que são embaixo, tá ok? E aqui o módulo de alimentação, que pode ser 127, 220 volts, ou até mesmo 12 volts VCC ou 24 VCC. Existem, na verdade, várias faixas, essas que são as mais comuns. É mais comum ainda a gente ver a questão do 24 volts ou do 127, 220, que acaba sendo aí bivolt, né? Ou seja, comporta-se nos dois modelos. De 12 é um pouco mais difícil de achar, mas existe, ele é até um pouco mais caro. O 24 acaba sendo uma boa opção, principalmente se a gente for pensar em R12, né? Na norma 12, para colocar isso dentro de máquinas ou dentro de painéis aí, né? Parte de CCM e tudo mais, acaba sendo melhor já estarmos utilizando um de 24 volts. Ou se for uma automação predial, uma automação residencial, eu optaria em usar esse modelo porque é o que a gente já tem dentro de casa, né? Aí você não vai precisar de gastar com uma fonte, tá? Eu optaria de fato por isso daqui. As saídas, nós podemos ter saídas então, principalmente do logo, tá? Então aqui eu estou falando do logo aqui da Siemens. Nós temos ela saída a relé e nós temos ela saída a transistor. Nós vamos estar falando mais para frente sobre isso daqui. Mas entenda que o relé, a vantagem do relé é que, como ele é dessa forma aqui, ó, quer dizer que entra um cabo aqui, por exemplo, posso entrar aqui com uma fase e aqui, ó, esse outro lado é o meu retorno, né? Ou que vai lá ligar, por exemplo, a minha carga. Então, dessa forma, eu posso ter um com uma fase, eu posso ter um outro aqui, por exemplo, com 24 volts e aqui vai lá para minha carga, por exemplo. A vantagem do relé é que eles aguentam em uma média aí de 5 até 10 amperes. Tá? Então, dependendo de qual expansão que a gente está falando, de 5 a 10 amperes. Existem ainda alguns modelos que são de 3 pinos, que aí você consegue escolher o comum, tá? Ou seja, fazer uma chave NA e NF entre eles mesmo aqui. A gente também tem uma aula de alinhamento técnico, que é sobre NA e NF. Vocês vão dar uma olhada aí na área de vocês aí. Beleza? Então, quando a gente fala disso, então eu estou falando das saídas, eu tenho a relé ou a transistor. Relé eu posso escolher a tensão, né, a faixa de tensão que eu estou colocando para ter como retorno, para ter ali indo para a minha carga, beleza? E quando a gente fala transistor, então quer dizer que é uma tensão de saída que pode variar de 0 a 10 volts ou de 4 a 20 mA, tá? Esse aí é o padrão indústria que a gente vai encontrar sobre saídas a transistor. Se é transistor, então é aquela jogada, né? Eu tenho as saídas, então, NPN, eu tenho as saídas PNP, mas tudo isso aqui a gente vai discutir ainda. Provavelmente eu vou quebrar a aula para não ficar, né, um assunto muito extenso aqui. E das entradas, nós temos o seguinte, tá? Deixa eu trocar a cor aqui. E das entradas, nós também temos da mesma forma. Então, a gente tem entradas de 20, vamos supor, né? Eu estou pegando aí o PLC de 24 volts. Então, aqui vai ser um PLC de 24 volts. Eu vou ter entradas que aguentam 24 volts. Eu vou ter entradas que aguentam de 0 a 10 volts, que são as entradas analógicas. Pode ser que funcione de 0 a 20 mA, né? Eu posso ter entradas aí de 5 volts? Posso ter entradas de 5 volts.
eu posso jogar essas entradas, por exemplo, no modo analógico. Então, e aí lá dentro do meu PLC, da minha lógica, eu posso transformar esses 5 volts mesmo, né, numa leitura, ó, a leitura sendo analógica, ou seja, uma leitura que varia, eu posso interpretar isso no meu código como sendo um acionamento on-off, né, um acionamento chaveado, né, liga e desliga ali. Então, aí a gente tem que pegar, no caso, o manual para dar uma olhada. Aí, na aula que a gente for entrar mais a fundo do logo, aí sim eu consigo trazer isso para vocês, beleza? Aqui eu quero deixar ainda o alinhamento para nós aí. O que é importante nós entendermos, então, dessa história toda é o seguinte. No meu circuito de entrada, então eu posso ter lá os meus botões, eu posso ter os meus sensores, eu posso ter o feedback de algum tipo de transdutor, etc. e tal. Então, eu tenho aqui as minhas entradas, sendo elas, então, digitais ou analógicas, tá? Então, tanto faz aí, a gente pode ter esses dois modelos. Eu tenho a minha saída, que também pode ser uma saída digital ou analógica. Então, vai depender do que eu tenho de extensões, né? De módulos ali acoplado ao meu CLP principal, né? A minha CPU, ou que o meu PLC já dispõe para que eu possa fazer esse tipo de ligação. Internamente no meu PLC, isso aqui é importante. Internamente, o que nós temos? Nós temos uma memória, que a gente chama de programa de dados. E aí, o que é legal? Quando nós vamos pegar e dimensionar um PLC, aí a gente acaba fazendo isso, a gente já começa a pensar em quantas funções lógicas, entradas, saídas, já dá para a gente ter uma prévia, né, de qual vai ser o tamanho dessa programação. É lógico que quanto mais bloco, quanto mais arranjos técnicos eu vou fazendo ali dentro da minha programação, maior vai ficando o uso da minha memória, tá? Mas já dá para a gente ter uma prévia disso daqui. E é em cima da memória que nós vamos determinar, por exemplo, quando eu uso lá uma entrada digital. Se é uma entrada digital simples, por exemplo, vou colocar aqui, ó, se é uma entrada simples, então ela vai ocupar apenas um espaço. Qual espaço que é esse? O espaço de um bit, né? 0 ou 1. Então ela assume esses dois papéis. Mas eu posso ter uma entrada que ocupa um byte. E aí, quando eu tenho uma entrada que ocupa um byte, nesse caso aqui, então ela vai ocupar 8 espaços. E aí vai. Então, o que acontece? Se eu não consigo otimizar na hora de programar, na hora de criar o meu código, eu acabo ocupando uma taxa da minha memória maior do que o necessário. Então, eu acabo alocando espaços ali de programação que eu não vou utilizar. Então, eu acabo, né, deixando o meu PLC, às vezes, lento na forma de processamento e não na forma de atuação, que é o quê? Interpretar as minhas entradas, processar, ou seja, colocar toda a nossa lógica aqui dentro, então a nossa lógica está aqui, processar isso e mandar como decisão para as minhas saídas. Se eu uso a minha memória de uma forma errada, toda vez que ele vai aqui na lógica e vem aqui buscar essas informações, ele pode demorar para voltar. E aí, quando ele demora para voltar, eu perco um pouco de time. O que é isso, né? Esse passo de fazer uma leitura, processar essas informações conforme a minha lógica, salvar na minha memória ou buscar na minha memória algum dado, voltar para o processamento e aí mandar uma decisão. Tudo isso daí é o que a gente chama de ciclo de scan. Ou ciclo de máquina, né? Também pode ser assim, ciclo de máquina. Tá bom. O que é isso então? É esse processo. Leitura, processamento, salva, volta para o processamento dependendo da informação e vem para a minha saída. Então tudo isso daqui é um scan. Quando ele chega aqui, ele volta para o passo 1. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Então, o que pode travar, o que pode fazer com que o nosso programa fique lento, né? Quando eu tenho uma lógica muito grande, então olha só, quando eu tenho uma lógica muito grande, não otimizada, eu posso então fazer o meu ciclo de scan ficar lento. Quando eu aloco espaço nas memórias de forma errada, eu vou fazer com que meu ato de processamento ele fique buscando, ou seja, procurando muita coisa, sendo que eu poderia, de novo, né, dar uma compactada, fazer essa otimização aí,
para depois ele fazer então as amarrações e voltar. Então, quando eu torno esse processo aqui lento, aí meu ciclo de scan vai ficar lento. Então, quanto maior fica minha lógica de programação e não otimizada, ou seja, não inteligente, quando eu fico repetindo demais recursos, por exemplo, é uma lógica meio burra, né? Uma lógica que vai ficar atrasada, tá certo? Então, aqui às vezes é necessário, deixa eu uma seta aqui, aqui às vezes é necessário, então, trabalharmos aqui com a ideia de otimização do código, otimização da programação. Por isso que é muito interessante, né, vocês estarem desenvolvendo o raciocínio lógico cada vez mais. Por quê? Um pouquinho de ladinho aqui, ó, lógico. Porque o raciocínio lógico é que vai trazer para mim melhores formas de pensar em otimização. Como que eu posso compactar, como que eu posso utilizar o mesmo recurso, como que eu posso criar rotinas diferentes que vá melhorar. Lógico, né, pessoal? Pô, eu estou falando de um programa pequeno. Ok, eu posso gastar lá 1000 linhas para fazer esse programa pequeno que não vai ter diferença nenhuma. Eu estou falando de um programa muito grande, ou seja, um código muito grande. E aí, às vezes, minha memória não vai dar. Aí eu tenho que vir e otimizar. Ou, dependendo do processo que a gente esteja trabalhando. Por exemplo, se é um processo discreto, liga e desliga, não tem problema em ficar lento, tá? Agora, se é um processo que tem que ficar constantemente fazendo leituras das minhas entradas, que é o que a gente chama de monitoramento, ou a gente pode chamar, vou até trocar a cor aqui, ou isso daqui, ó, a gente costuma chamar isso aqui então de timers, né? Ou lá no microcontrolador a gente chama de timers, a gente pode chamar isso aqui então de monitoramento. Esse tipo aqui, tem um bloco que a gente pode estar utilizando, esse aqui é uma leitura mais rápida. Isso daqui é uma leitura que tem prioridade, ó, prioridade, põe primeiro aqui, ela tem prioridade sobre o processamento da minha lógica. Então o botão de emergência, por exemplo, ele tem que ter prioridade sobre a leitura da sua lógica, independente do ponto que ela esteja aqui, ó, tá aqui no meio do código. Se esse cara acionou, ele tem que vir cá e parar, tá? Bom, toda essa bagunça então é para dizer que o PLC, né, o processador do nosso PLC, faz a leitura da minha entrada, traz isso para dentro dele, vai na memória, busca informações ou grava essas informações, volta para o processamento e entrega para a saída. Esse processo, então, de buscar a leitura, buscar na memória e jogar para a minha saída, se eu deixar isso grande, se eu deixar isso com passos complexos, o meu programa vai ficar lento. Então eu tenho que estar sempre pensando nessa ideia de otimização, nessa ideia de melhorar o meu ciclo de scan, tá? E alocações de memória, logicamente. Bom, agora vamos entrar então nessa parte do tipos de sinais, né? Então o que vem a ser aí nossos tipos de sinais? Então lembrando, então aqui está o nosso PLC de novo. Então, vamos lá. Isso daqui é a minha CPU, tá? Todo esse primeiro conjunto aqui é a minha CPU. A minha CPU, então, tem aqui a minha fonte. Vou trocar aqui para não ficar muito coisa. Tem aqui a fonte. Essa fonte 24, 220, dependendo. Eu tenho aqui as minhas entradas digitais. Eu tenho aqui também, ó, umas entradas analógicas. Opa! Entradas analógicas. Agora veja só, esses dois caras aqui, ó, eles também podem ser utilizados como entradas digitais, tá? Tem PLC que permite eu fazer essa jogada, que permite eu usar ele também como entrada digital. Então ele assume esses dois papéis aqui. E aqui estão as minhas saídas digitais, ou DO, né? Então aqui estão as minhas saídas digitais. Isso daqui é uma expansão, tá? Ele está acoplado junto aqui, ó. Então esse aqui é uma expansão. Esse daqui também é uma expansão. Esse daqui também é uma expansão. Esse daqui, vou falar aqui expansão 1, por exemplo. A minha expansão 1, ó, ela é uma expansão de entradas e saídas. Quantas entradas? Ó, esse cara, eu vou trocar a cor aqui agora para ir diferenciando, né? Então, esse cara aqui seria uma expansão, por exemplo, ó, de 1, 2, 3, 4. De 4 DI
4 entradas, por exemplo, barra, quantas saídas? 4 também. Então, uma expansão 4DIDO, tá? Estou expandindo o número de entradas e saídas. Esse outro cara aqui do lado já é uma expansão, ó, eu tenho a alimentação do bloco e vou ver, ele não tem entradas. O que eu tenho aqui embaixo? Aí que está a jogada. Ó. Então, esse cara aqui, ele está fazendo expansões somente de entradas. Aqui, olha, entradas, está escrito aqui, ó, entradas 2 vezes. Então, eu tenho 2 entradas, que é esse bloco aqui. Show. Acho que aqui dá. É esse bloco aqui e esse bloquinho aqui, ó. Onde eu tenho o M, que é o meu negativo, o A, que é o meu sinal, e o U, que é a saída do sinal. Então, aqui eu consigo colocar, por exemplo, sensores de 3 fios. Um potenciômetro aqui, por exemplo. Então, eu tenho o meu sinal de alimentação dele, eu tenho o meu negativo e eu tenho a resposta. Então, a gente vai fazer essa ligação. De novo, vai ter uma aula mais das tratativas das entradas e saídas, beleza? Que eu vou mostrar como é que liga, como é que não liga e tal. Aqui, nós estamos falando de sinais. Beleza, então isso aqui seria uma expansão, por exemplo, 2AI. Eu posso ter essa outra expansão, de novo, né, repetindo aquela jogada, ó, 4DIDO. Então, eu estou multiplicando aí. Poderia ter uma outra extensão aqui também, por exemplo, só de saídas analógicas. Só de saídas analógicas. Ok, vai ter uma foto ali na frente e vai mostrar isso daí.